Boa noite. Boa noite, Letícia, Idel Morumbi, Thaís Idel Jundiaí, papai, doutora Carla, Dri Ribeiro, nosso reforço da Idel Morumbi, Estética Natália, Luciana Gigi, Cici. Gente, vamos começar com uma música bem up. O que vocês acham? Vocês conhecem essa? Tina Turner. Quem conhece? Dr. Renato Rizzo. Uma honra ter o Dr. Renato aqui, hein, com a gente. Já fizemos 3 oficinas, eu e o Renato. Vocês querem a 4ª? Eu quero. Um médico que sabe muito de saúde integrativa. Oi, Thaís Carvalho, tudo bom? Hoje vamos falar de hormônios, mocinhos ou vilões. Eu e o Dr. Renato já fizemos uma oficina inteira sobre um hormônio muito importante, a melatonina. Tá gravada lá na Idel Saúde, tá, gente? Oficina número 91. E fizemos uma oficina sobre hormônio D, ou vitamina D, como é conhecido. Oficina 96. Gente, vamos mandando aviãozinhos. Eu vou chamar a nossa convidada. Hormônios, mocinho ou vilão? O que vocês acham, gente? O hormônio é bom ou ruim? Hã? Cadê aqui? Vamos ver. Doutora Carla, tô olhando a doutora Carla. Já mandei o convite. Aí! Olá, querida. Olá. Muito boa noite. Boa Uma noite. honra. Muito obrigada pelo convite. Foi um Olha grande a prazer. música. O que é? Simple the best. É isso aí, gente. Nós estamos aqui com a honra de ter profissionais da melhor qualidade possível, pessoas que são estudiosos, além de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos. São pessoas que sempre estão em congressos, sempre estão reciclando o seu aprendizado. Por quê, gente? Porque não basta, em qualquer profissão, não basta a gente se formar. A gente tem que reciclar, porque o conhecimento, ele vem muito acelerado e a gente precisa estar sabendo o que falar para os nossos pacientes. Eu falo que o médico que se forma e para de estudar, ele tinha que parar de clinicar, porque muitas vezes ele confunde, ele mais atrapalha do que ajuda. E um tema que parece polêmico, que é esse tema de hoje que nós vamos discutir, vocês vão ver que ele é muito claro quando a gente fala o português claro para vocês, baseado em ciência. Ninguém vai falar aqui da experiência da doutora Regina somente, lógico. Eu tenho 30 anos de formada, Carla, muitos anos, ela é muito mais nova que eu, dá para ver aí no vídeo. Não tanto. Mas a gente também vai falar da nossa experiência clínica, mas a gente vai falar do que a gente estuda e de artigos publicados, tá bom? Ninguém vai falar aqui de achismo. Não. Bom, como todos que vêm aqui no canal Idel Saúde, tá bom, gente? Então, primeiramente, eu quero dar boa noite para essa querida, que eu tive a honra de conhecer num curso, porque a gente sempre está estudando, senão a gente não se conheceria. Em né? São Paulo. Ela é lá do Sul. E esse curso é um curso de reciclagem exatamente sobre hormônios, sobre longevidade saudável, né? E nós participamos de um grupo, um fórum, um fórum, né? A nossa mesa, eu acho que era
a mais Só os animada. Vou feras. puxar a sardinha pra gente, né? Só Mas os feras naquela mesa. E a gente se conheceu, manteve contato e a gente está aprendendo muito junta, porque a Carla também faz bastante oficinas, lives, né, muito interessantes. E eu digo para vocês, gente, que essa live é um aprendizado para todos nós. Tem algumas pessoas que falam para mim assim, Carla, obrigado que você põe esse assunto no ar. Gente, eu é que sou grata. Se vocês soubessem o quanto eu aprendi esses 2 anos, porque vocês pensam que a gente é médico, a gente sabe tudo. Não é verdade. Não. A gente tem que ter humildade de falar sim. Eu aprendi muito com os colegas, vários colegas que passaram aqui, como o Dr. Renato Rício. Eu já sabia um pouco sobre melatonina, mas ele me deu uma aula de melatonina que me ajudou, por exemplo, quando eu tive Covid. Né? Porque a melatonina é um excelente antioxidante. Me ajudou quando eu fiz minha cirurgia de pálpebras. Então, gente, na vida a gente está para aprender. Eu sou grata por vocês que estão aqui com a gente na oficina, por vocês que querem saber sobre esse tema que parece polêmico, hormônios, mocinho ou vilões. E eu chamei essa super especialista que dedica grande parte do tempo dela, vocês vão lá olhar no Instagram dela, sobre passar informações. Informações coerentes, informações com conteúdo. E a gente vai passar... Lógico que a gente tem 50 minutos para falar aqui, né? Mas eu acho que vocês vão amá-la, porque a Carla é apaixonante. Depois vocês vão lá no Instagram dela verificar quão sábia ela é. Boa noite, Carlinha. Muito obrigada. Essa terceira ou quarta participação de odonto, né? E para quem não me conhece, eu sou a doutora Regina Vaz, sou dermatologista e pratico a saúde integrativa. Suas considerações iniciais, Carla. Querida, primeiro, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer, uma honra estar contigo, estar com os teus seguidores, com pessoas que realmente buscam o conhecimento constante. Pois o professor, que era responsável pelo fórum no qual nós nos conhecemos, era nada mais, nada menos que o professor Ítalo Rachid, que é um mestre em longevidade saudável, e ele é o que diz sempre que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Ou seja, hoje uma verdade absoluta, amanhã pode ser descoberto através da evolução, da ciência, da pesquisa, que aquela verdade que antes era absoluta, hoje já não é mais. E isso é assim constantemente. E se nós... Até hoje, por exemplo, amanhã nós já vamos poder estar defasados. Então, a gente precisa, é uma obrigação do médico e de todo profissional que realmente busca. Carlinha, tá travando. Você tá... Constantemente. Aí tá travando um pouquinho, amada. Será que a internet tá boa aí? Dá uma olhadinha. Agora melhorou. Deixa eu dar uma olhada. Tava travando um pouquinho. Vocês estão ouvindo bem a Carlinha, gente? Olha, eu falo Carlinha. Isso, dá um feedback aí. A gente se conhece há muito tempo, mas ela é uma mega Carla, né? Porque tem um conhecimento. E eu acho que uma vez, Carla, você postou uma foto sua, porque eu acho que a gente não lá. A gente tem pacientes, quando a gente tem filhos, né? Por exemplo, eu falo para meus pacientes que têm filhos, a gente tem uma responsabilidade conosco, em primeiro lugar, para poder passar isso para o nosso paciente, para os nossos filhos. Então, é o que eu falo para as mamães, não adianta você falar coma frutas e você não come. Então, eu vi uma foto sua, Carlinha, há uns anos atrás, né? Você tinha um corpo bonito, né? Mas agora você está com um corpo escultural. Então, e você contou sua trajetória, né? De como você era, como você ficou. Porque muitas pessoas, gente, por exemplo, eu já tô velhinha, tá? Eu já tenho 52 anos. Então, não, velhinha, eu digo assim, algumas pessoas pensam assim, nossa,
mas na minha idade, será que eu posso melhorar alguma coisa? Não, não, acho que eu Sempre. não posso. Então, a gente Sempre sempre pode. pode. E o que a Tem. gente vai falar aqui não necessariamente é hormônios. Eu acho que, em primeiro Não, lugar, o que eu e a Carla a gente foca sempre é qualidade de vida. Então, tem. muitas pessoas vêm procurar a gente pelo fim. Ah, eu quero, por exemplo, no meu caso, eu sou dermato. Ah, eu quero uma pele bonita, doutora, mas eu não bebo um copo d'água, né? Eu não como uma fruta. Eu tenho 50 anos, estou na menopausa, não faço reposição hormonal, não tomo colágeno. Não Então, faço veja, gente, exercício, a não nossa faço. aparência é o final de tudo. É, Mesma coisa nosso corpo, mesma coisa nossa saúde mental. Então, já vamos entrar direto no tema. Falando disso, o que são hormônios, afinal de contas, doutora Carla? porque esse nome, assim, às vezes vem e dá uma sensação estranha que é algo que vem de fora, algo que é colocado do nosso corpo e que pode nos prejudicar. E esse foi um conceito que, infelizmente, foi difundido por muitas décadas, né? O primeiro estudo que foi desenvolvido para a reposição de homens com testosterona faz mais ou menos, pelo menos 70 anos que esse estudo foi feito. Ele foi pesquisado com 3 pacientes, sendo que o hormônio que era utilizado era sintético, numa dose duvidosa, cada paciente com uma dose diferente. E foi concluído que um paciente desses 3 que foram estudados desenvolveu câncer. Então, a partir daí, esse estudo foi difundido de uma maneira como se fosse uma verdade absoluta. E, a partir de então, milhares de estudos já foram realizados de forma muito mais concreta, de forma muito mais adequada, com parâmetros mais corretos, com número de pacientes adequados, para que a gente possa realmente avaliar de forma estatística aqueles resultados. Porque é muito fácil a gente falar sobre um estudo, mas a gente precisa analisar se esse estudo realmente pode representar a realidade da população. Não adianta que ele represente um caso isolado, uma resposta individual, porque cada um de nós tem uma resposta diferente. Porém, se responde de uma determinada forma, nós podemos inferir, dependendo do estudo, que aquilo é mais comum de acontecer com a maior parte das pessoas. E o que acontece é que todos os estudos que foram feitos depois deste primeiro, nenhum deles reproduziu aquele dado anterior. Todos mostraram que existem estudos, inclusive mais recentes, que mostram que a testosterona em homens com dose adequada, com acompanhamento adequado, ela inclusive reduz a chance do câncer, inclusive o câncer de próstata. Então, na realidade... Oi? Exatamente, exatamente. A gente tem até uma colega que estava na nossa mesa, doutora Eliana Polotto, né? Que ela, há muitos anos atrás, o paizinho dela com câncer de próstata, ela usou testosterona e lógico que não curou, mas estabilizou. Não, mas reduz exatamente, porque a partir de certa dosagem, a testosterona, sim, é protetiva para a próstata e outros órgãos. Então, existem muitos estudos. Até depois, se alguém tiver curiosidade, eu tenho vários estudos publicados, porque eu gosto de mostrar para a população, para as pessoas que me seguem, as pessoas que têm curiosidade de ter um aprofundamento maior nesse tema, que existem muitos estudos que mostram justamente o contrário. Porque, na verdade, hormônios, respondendo à tua pergunta, que eu fugi um pouco, hormônios, eles nada mais são do que mensageiros químicos. Ou seja, eles são responsáveis por reações, eles são catalisadores de reações no nosso organismo, que tem a sua principal finalidade: renovar células e estimular, né, a renovação e o controle celular. Então, eles são realmente indispensáveis para a nossa saúde e para a nossa vida, em última análise. A gente pode dizer que existem hormônios sem os quais a nossa vida é incompatível. Por exemplo, o cortisol. Níveis extremamente baixos, ou numa hipótese
que não existe, mas só para que nós possamos ilustrar a importância desse hormônio, o cortisol em níveis zerados no organismo é incompatível com a vida. E veja só que o cortisol é um hormônio que hoje é muito mal falado, muito maldito. As pessoas confundem cortisol com estresse exagerado, com problemas de saúde, que é claro, tudo que é em excesso é ruim, e o cortisol não seria diferente. Mas quando ele está em níveis muito, muito baixos de forma constante, pode trazer prejuízos enormes para o nosso organismo. Então, todos os hormônios em dosagens ideais são extremamente fundamentais para o nosso corpo. A questão toda é conseguir atingir o equilíbrio hormonal, ou seja, doses ideais de cada hormônio e que eles estejam interagindo de forma adequada entre si, para que a gente possa ter benefícios no nosso organismo e que ele possa funcionar de forma ótima. Então, esse é todo o processo que o médico, às vezes, tem que intervir, é na manutenção deste equilíbrio hormonal. Esse é o foco principal de toda a terapêutica hormonal, sempre. Eu acho que não é só os hormônios, gente. Quando a gente fala de equilíbrio, por exemplo, hoje eu vi... A Carlinha caiu da cadeira? Eu fui ali olhar. Não, eu queria ver se estava funcionando bem a internet. Eu ia falar, pega uma para mim. Olha, gente, então... eu não tinha certeza se a internet estava pegando bem. O que a Carlinha quis colocar aqui é que os hormônios, então, nada mais são que sinalizadores do nosso organismo. Então, a gente vai ter hormônio para acordar, hormônio para dormir, hormônio para dar mais fome, hormônio para queimar, hormônio para guardar. Então, o nosso organismo... Para reduzir a fome, a gente tem hormônios para... Uma orquestra. Exatamente. Depende de que vários instrumentos estejam tocando de forma harmoniosa. Porque muitos pacientes pensam assim, eu quero testosterona. Nossa, a doutora Carla é especialista em testosterona também, né? Então, nossa, testosterona é tudo de bom, dá libido, dá massa magra, melhora a memória, a disposição. Eu vou lá na Carla para atacar uma testosterona em mim. Então, gente, o que a gente quer dizer para vocês é que não. Se você tiver outros hormônios em desequilíbrio, não adianta a gente repor só um hormônio, porque senão a gente vai aumentar esse desequilíbrio. Isso também ocorre com as vitaminas. Hoje eu vi um vídeo muito interessante do Dr. Renato Rício falando isso, que está havendo muito exagero, que as pessoas estão vindo tomando muitas vitaminas sem ter passado no médico, sem usar a dose adequada. Sem saber a sua necessidade, né? Porque cada organismo tem uma necessidade. Como é vitamina, ela pode tomar a quantidade que ela quiser. Tá tudo certo. Não é assim, gente. E falando de hormônios mocinhos ou vilões, eu queria deixar uma questão para vocês. A mulher grávida, né, a gestante, ela tá bombando hormônio. Bombando, porque ela tá gerando um filho. Se o hormônio fosse de fato vilão, depois que essa mulher deu à luz, ela teria que ser internada e ter feito um check-up geral para descobrir aonde está o câncer dela. Sim, exatamente. Então, o hormônio, ele é nada mais é que natural do seu organismo e precisa estar equilibrado. E existe um tabu muito grande em relação aos hormônios sexuais, a estrógeno, a progesterona, a própria testosterona, porque, como a doutora Carla falou, existem estudos e estudos. Existem estudos que realmente levam a conclusões que são precipitadas e errôneas, e que isso acaba prejudicando as pessoas. Um exemplo disso é um estudo que a gente teve há mais de 10 anos atrás, o WHI, com 16 mil mulheres, pacientes, que usaram hormônio derivados de urina de égua nas pacientes. E essas pacientes muito comum, eram maiores de 60 anos e obesas, ou seja, elas já tinham fator de risco para câncer.
E aí se concluiu que o hormônio aumentava o risco de câncer. Então, uma coisa totalmente descabida, né? Que Sim, hoje em dia primeiro porque é é um um hormônio estudo... sintético, segundo porque ele não é um hormônio humano, ele é retirado de um outro animal, que tem toda uma diferença genética, entre outras, e também a dosagem, tem uma série de fatores de confusão que foram utilizados há 20, 30 anos atrás, que eu não me lembro exatamente a data exata desse mais de estudo, 20 mas foi, anos. foi mais de 20 anos. Então, se concluiu uma situação, porque, de fato, aquele tratamento aumentava a chance de câncer em pessoas suscetíveis, mas era um tipo de hormônio que não é o hormônio que nós produzimos. Então, a conclusão pode ser a partir do uso daquele hormônio, mas não de todos os hormônios. E confundir e achar que hormônio é um sinônimo. Só comentando, foi muito engraçado. Uma paciente minha foi na farmácia comprar um estradiol, porque às vezes existem estradióis bioidênticos de farmácia, existe essa possibilidade, sim, dependendo da dose, a gente não precisa manipular, pode comprar pronto. E ele não tinha e ofereceu um outro sintético e falou, não, esse aqui é o estradiol, mas não era etinil, estradiol, valerato. Então, existe uma confusão que acha de muitas pessoas ainda que acreditam que tudo é igual. Na verdade, não. Existem muitas diferenças. Cada caso é um caso. Não existe... Existem pessoas que têm necessidades de tipos diferentes de hormônios, mas o hormônio isomolecular é aquele que é idêntico ao que o nosso corpo produz. E quando nós pensamos em reposição hormonal, falando mais especialmente do processo natural do envelhecimento, que ocorre em homens e mulheres, mas as mulheres esse processo é mais marcado pelo processo da menopausa, ou seja, nós temos um marco, né, onde mostra que os hormônios de fato pararam de ser produzidos. Os homens também passam por esse processo, mas ele é mais lento e não tem essa marca, né? Não existe um dia, uma data aonde mostra, meus hormônios não são mais produzidos. Isso nos homens não acontece, mas ocorre essa deteriorização da capacidade do organismo de produzir hormônios naturalmente, em homens e mulheres. Então, quando nós pensamos em reposição hormonal, seria o objetivo de repor essa deficiência natural da vida, do processo natural da vida. Por que nós precisamos fazer isso? Esse é um processo que eu sempre falo para os meus pacientes. E para os meus pacientes homens também, porque eu tenho muitos, os homens cada vez têm procurado mais esse recurso, felizmente. Mas não é uma terapêutica obrigatória, é uma opção do paciente. Eu posso fazer ou eu posso não fazer, eu posso optar por não fazer. Mas eu tenho que ter o conhecimento de saber quais serão as consequências de qualquer uma dessas possibilidades. E assim, com esse conhecimento na mão, e é por isso que eu acho que o Instagram, o YouTube são armas poderosíssimas para as pessoas, porque ele traz conhecimento. É claro que conhecimento às vezes é errado, então a gente tem que questionar da onde, quais são as fontes, mas conhecimento em si nos dá uma capacidade de decisão junto ao médico, obviamente, que vai nos definir junto, eu acho muito importante essa troca médico-paciente, qual é a melhor caso. Então, se eu não fizer a reposição, que é uma possibilidade, é uma decisão que eu posso tomar, eu como paciente, eu vou às consequências e se eu fizer, quais são os benefícios e quais são as possíveis consequências. E isso é assim que a gente precisa tratar esse tema. Eu acredito muito nesse tipo de diálogo com o paciente. Porque às vezes o paciente se sente assim, ai, doutora, eu tenho medo, eu tenho receio. Então, assim, o paciente que não faz a reposição, que mantém o curso natural da vida sem corrigir nenhum hormônio, o que vai acontecer? Existem deteriorizações naturais do processo do envelhecimento que vão ficar exacerbadas pela falta de hormônios. Por exemplo, falando bem específico da tua área, da dermatologia, mulheres que não produzem mais estradiol, por exemplo, a produção de colágeno, de elastina vai ficar imensamente reduzida, porque este é um hormônio que tem esse estímulo, né? Ele ativa profundamente, tem uma atuação bastante intensa na produção do colágeno,
da elastina, na produção da massa muscular. Muitas pessoas acham que é só a testosterona que estimula a produção muscular, mas não. Nas mulheres, o estradiol é o principal hormônio anabolizante, né? Porque o estradiol é um hormônio anabolizante. O estradiol que nós produzimos, que o nosso corpo produz, porque às vezes existe, hormônio anabolizante parece que é bomba, né? Às vezes tem pessoas que confundem. Mas não, é o nome do hormônio. É um hormônio anabolizante. O nosso hormônio que nós produzimos desde antes do nosso nascimento, por exemplo, o estradiol, é um hormônio anabolizante. A testosterona é um hormônio anabolizante. O que significa isso? Que ele estimula, ele é um fator estimulante do crescimento da massa muscular. Junto com a massa muscular, nós temos também o crescimento e a saúde óssea, que são fundamentais, inclusive, para a nossa longevidade. Porque pessoas que têm sarcopenia, ou seja, perda de massa muscular importante, que acontece, infelizmente, mais aceleradamente quando nós não temos hormônios em níveis ideais, também nós perdemos osso mais intensamente, né? Porque o sistema ósseo-muscular estão integrados. Não tem como a gente perder músculo e não perder osso de forma simultânea. Esse processo ocorre junto, sempre. Então, no momento que nós decidirmos não corrigir, este processo vai ser acelerado. Não tem como ser de outra forma, porque os hormônios estão diretamente envolvidos, por exemplo, na gênese, no estímulo da massa muscular, no estímulo da massa óssea. Eu só queria fazer um parêntese, Carlinha, que é assim, quando a pessoa opta por não usar hormônio, ela tem que ter uma coisa em mente. Porque muitas pessoas pensam assim, nossa, mas meu avô não pôs, meu pai não pôs, minha mãe não pôs. Então a gente tem que pensar o seguinte, gente. Antigamente, a expectativa de vida era 60, 65 anos, 70. E a mulher entrava na menopausa aos 50, próxima aos 50, ou seja, ela ficava... A alimentação era diferente, a gente não pode esquecer. A alimentação é muito importante. E ela era diferente, né, em outras Mas o que eu épocas. queria só concluir, Carlinha, é que ela ficava muito pouco tempo sem hormônio. Então, ela não dava tempo de ter todas as repercussões. Hoje em dia, a expectativa de vida é acima de 80. Muitas mulheres ficam, e homens, mais de 30 anos sem esses hormônios. Então, quer dizer, cada escolha é uma renúncia. O doutor Luiz Carlos Calmon é o... Você está escolhendo uma qualidade de vida péssima no momento que você mais vai precisar, que é na sua velhice. Né? Exatamente. Então, eu acho que as escolhas precisam ficar bem claras na cabeça da pessoa para ela poder escolher. Por exemplo, eu vou fazer um similar que acontece no consultório. Eu tenho muitos homens que são um pouco relaxados e eles vão com aquela unha com micose de unha e eles falam assim para mim, doutora, nem vou tratar porque eu não uso sandália, isso aqui é demorado, leva 1 ano para curar, então eu nem vou tratar. Eu falo assim, muito bem, você não vai tratar, então vamos saber o que vai acontecer. Isso é fungos, você pode passar para sua esposa e para as outras pessoas, pode passar para todas as suas unhas, pode alterar a sua unha, entrar uma bactéria, dar uma erisipela, você vai ser internado no hospital. Você está ciente disso? Aí eles me olham assim, não, então acho que é melhor tratar, né? Porque não é que é bonito ou feio, isso é um bicho que está em você. Então, a gente tem que ter consciência do que está escolhendo. Toda decisão tem as suas consequências. A carência hormonal vai te trazer repercussões. E essa repercussão não é só calorão, fogacho. Tem pacientes que não têm isso na menopausa. E então, elas falam pra gente, eu não tenho menopausa, né? Não, os calorões, eles são uma verdade na maioria das mulheres. Falando em mulheres agora. Porém, do ponto de vista orgânico, além, obviamente, do incômodo, é uma coisa chata, é uma coisa desagradável, ninguém gosta de ter. Até socialmente pode atrapalhar bastante, mas fora isso, do ponto de vista orgânico, ele não traz consequências negativas por desenvolver uma doença ou coisas nesse tipo. Então, os calorões, embora às vezes sejam o motivo pelo qual as mulheres buscam ajuda médica,
ele é o menor dos problemas. Porque quando a gente tem menos hormônios, nós estamos falando de um cérebro mais lento, capacidade de memória reduzida, alteração e labilidade de humor muito facilitada, pessoas que perdem a paciência por qualquer motivo, pessoas que estão sempre mal-humoradas, pessoas que não veem graça mais na vida, no dia a dia, acham tudo muito ruim. Em geral, tem alterações hormonais. Alteração de sono são muito comuns, causadas pela deficiência hormonal, né? E a gente não está falando só de melatonina, embora a melatonina também seja um hormônio importantíssimo, um dos principais, mas também os hormônios sexuais têm uma participação importantíssima na qualidade do nosso sono, entre eles a testosterona, o próprio estradiol, a própria progesterona. Então, se nós não temos hormônios equilibrados, toda a nossa vida vai ter repercussões. E a gente ainda nem falou de libido, a gente não falou de tanta coisa, porque a saúde em si da pessoa, seja homem, seja mulher, vai ser deteriorada de forma mais acelerada. É claro que todos nós vamos envelhecer. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando de envelhecer com mais qualidade de vida. Uma pessoa que pode render muito bem no seu trabalho por muito mais tempo, uma pessoa que pode ter mais qualidade no aproveitamento com a sua família no final de semana, numas férias, não é aquela pessoa rabugenta que está sempre reclamando de qualquer coisa, uma pessoa que tem mais força, vitalidade para praticar a sua atividade física, até mesmo para brincar com os filhos ou com os netos. Então, nós estamos falando de coisas básicas do dia a dia que podem ser naturalmente melhoradas. E nós vamos usar apenas os hormônios que nós já produzíamos no passado e que o passar do tempo em si fez com que a gente parasse de produzir, no caso das mulheres, ou diminuísse a quantidade da produção, no caso dos homens. Então, é basicamente isso. Então, é fazer a dose certa, adequado, com acompanhamento certo. Na maioria das vezes, os benefícios são imensamente maiores do que qualquer possibilidade de risco. Aí nós vamos falar, mas quais são os riscos? Mesmo em doses adequadas, nós podemos ter parefeitos. Então, não é apenas uma questão de dose. É claro que a dose exagerada, em geral, tem uma chance imensamente maior de parefeitos. Mas mesmo doses corretas, eventualmente, podem trazer parefeitos. Os mais comuns estão associados com a queda de cabelo, né? Oleosidade da pele, acne. E por que ocorre esse parefeito se a pessoa está usando a dose ideal para o caso dela? Por quê? É uma resposta orgânica. Por exemplo, a testosterona, ela pode se transformar em vários hormônios. É uma capacidade natural da testosterona. Entre esses hormônios está a DHT, que é dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona vai causar esses problemas quando tiver em excesso, ou seja, muita testosterona se transformou em muita dihidrotestosterona, vai haver oleosidade da pele, vai haver acne, vai haver queda de cabelo, ou se aquela pessoa, por uma questão pessoal, constitucional, tem mais receptores para DHT, por exemplo, no couro cabeludo. Tanto é verdade que nós conhecemos pessoas que têm queda de cabelo e nunca usaram hormônio na vida. Então, essa é uma possibilidade. Mas se você está com seu acompanhamento médico, na maioria das vezes, é muito fácil de ser corrigido o parefeito, na grande maioria das vezes. Então, são possibilidades. Eu sempre falo para os pacientes, infelizmente, não existe ainda hoje, neste momento, nenhum tratamento médico que não tenha algum risco de parefeito. Um paracetamol pode trazer parefeitos. Qualquer medicamento, infelizmente. Agora, se você sabe por que está usando, se você tem indicação de uso, se você está usando a dosagem certa e você tem um acompanhamento adequado, a chance desse parefeito ocorrer será menor. E se ele ocorrer, na maioria das vezes, será corretamente tratado e você tende a não tê-lo com o passar do tempo, com o passar da terapêutica. Então, às vezes, a gente tem medos, mas é uma questão mais de efeitos do que um medo real mesmo, né? Mas, claro, que o acompanhamento sempre foi e sempre vai ser
indispensável. Mas esses são os que a gente tem que levar em consideração na hora de definir. O risco vale o benefício? Na maioria das vezes, sim, nas dosagens certas, com a necessidade avaliada, necessidade do paciente sendo bem avaliada, e a gente, como tu falasse muito bem, não é só uma questão do hormônio sexual. A gente tem que fazer uma análise completa do paciente. Existem vários fatores, alterações que aquele paciente pode estar apresentando no momento da consulta que, se não forem detectadas, mesmo a reposição de hormônios pode não trazer o benefício que a gente gostaria para aquele paciente. Então, nós precisamos avaliar não só níveis hormonais, não só níveis de testosterona, não só os níveis de estradiol, não se aquela mulher está ou não na menopausa. Nós temos que avaliar todo o processo orgânico, todo o funcionamento do organismo. E assim nós vamos definir. Você precisa de testosterona, nós vamos começar hoje. Ou não, nós precisamos melhorar o metabolismo do seu organismo, precisar trazer mais saúde metabolicamente falando, para que a gente possa, então, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, para que a gente possa começar o tratamento, por exemplo. Então, cada caso é um caso e a análise precisa ser completa. Então, a gente faz exames laboratoriais muito extensos, a gente faz exames de imagem muito extensos, a gente faz análise da composição oral, tudo isso pesa na nossa decisão terapêutica. O tipo de hormônio corrigir, a dose, quando iniciar o tratamento, a forma de administração, a via, se vai ser injetável, se vai ser na forma de implante hormonal subcutâneo, se vai ser pela via oral. Todas são possibilidades que precisam ser analisadas junto com o caso específico daquele paciente. Então, é um processo complexo, é uma análise complexa que precisa ser feita e cada caso de verdade é um caso. Nada é igual, sempre existem peculiaridades individuais que precisam ser definidas para que aquele paciente possa ser atendido da maneira mais individualizada possível, porque realmente cada organismo tem uma história. O tipo de alimentação, se faz ou não atividade física, o estresse, a qualidade do sono. Existem vários fatores que vão influenciar metabolicamente no tipo de tratamento que a gente precisa instituir naquele momento para aquele paciente. Pacientes muito obesos, por exemplo, dificilmente têm grandes benefícios com testosterona desde o início. A gente precisa trabalhar metabolicamente, reduzir o processo inflamatório, para que então ele possa ter benefícios mais adiante, quando for o momento de iniciar. Então, são situações que a gente realmente precisa analisar. E isso é importante, porque como a gente conversou no começo da live, o organismo ele está todo integrado e os hormônios precisam trabalhar desta forma. Então, de nada adianta a gente repor testosterona se nós temos alteração de cortisol, se nós temos alteração de melatonina, se nós temos outras alterações e que só a testosterona isoladamente, se for corrigida, a gente vai ter muito baixa resposta. A gente precisa analisar e ver todas as necessidades. Aí perguntaram aqui se a preferência são hormônios bioidênticos. Em caso de reposição hormonal, onde nós estamos corrigindo os níveis ideais de hormônios, para que a gente possa alcançar os níveis que o nosso organismo naturalmente produzia no passado e que parou de produzir ou que está produzindo em menor quantidade, na maioria das vezes, hormônios bioidênticos ou isomoleculares, como é o nome correto hoje a denominação dos hormônios que são idênticos ao nosso corpo, ele vai trazer melhores respostas do ponto de vista de reduzir a chance de para-efeitos. Então, eles são mais seguros e eles podem ser aplicados pela via de implantes, podem ser aplicados pelo gel, podem ser aplicados, inclusive, dependendo do tipo de hormônio, pela via oral. Vai depender da necessidade e o tipo de hormônio que você vai precisar
que vai ser definido na sua avaliação inicial. Carlinha, e também é importante... Oi. Tem uma outra pergunta. Pode fazer. Você está me vendo? Porque tem gente que falou que eu estou sumindo. Você está me vendo aí, Carlinha? A tua imagem está meio nebulosa, assim. Eu estou te vendo, mas não está super aqui, nítido. Eu estou aqui ainda. Teve um pacientinho seu, eu acho que ele falou que teve câncer de próstata e ele tem... Carlos, tive câncer de próstata e tenho receio de injetar testosterona sintética. Fala um pouquinho. Pois é. No começo da live a gente comentou que existem muitos estudos que utilizaram, inclusive, tem um médico extremamente especialista que ele trabalha em Harvard, é o Dr. Morgentaler. E ele tem estudos muito completos, com um N de pacientes extremamente vasto. Ele é um dos principais, hoje, conhecedores do tema testosterona em homens. Ele trabalha só com isso, bem específico, né? E ele tem vários estudos que mostram a redução da chance do desenvolvimento de novos cânceres com o uso de testosterona em homens pós-tratamento para o câncer de próstata. Então, não existe essa contraindicação absoluta. É claro que cada caso é um caso. A gente precisa analisar o caso específico do Carlos numa consulta completa, com definição de uma série de parâmetros, que eu até comentei agora que a gente faz, uma análise laboratorial, de exame de imagem, bioimpedância, enfim, é uma análise muito extensa para que a gente realmente conheça o caso dele em especial. Mas não existe contraindicação de uso de testosterona em homens pós-câncer de próstata. O ideal é que ele já esteja de alta, obviamente, do oncologista, né? Ou seja, o tratamento do câncer já foi concluído com sucesso, e a partir daí é feita uma avaliação completa para definir, no caso dele, se é interessante, se ele vai ter benefícios. Provavelmente sim, mas essa análise precisa ser feita individualizada. E aí, definir a melhor terapêutica. Deixa a Carla respirar um pouquinho, que ela está 50 minutos falando. Bebe uma água, Carlinha. Eu vou fazer um resuminho aqui. A gente falou que são hormônios, são mensageiros, que eles aparecem desde da vida intrauterina, desde o primeiro dia lá do bebezinho, e ele vai sendo formado, que o principal pico dele são nas primeiras 2 décadas, depois ele vai caindo, os hormônios anabólicos. Isso vai dando uma repercussão, um desgaste no organismo, que nós podemos, então, ao longo da vida, detectar algumas deficiências e a opção do médico com o paciente, né, de repor individualizadamente, caso por caso. Muito bem. Por que repor? Porque as pausas, ou seja, a deficiência hormonal, vai levar a uma série de riscos para a sua saúde. Hormônios provocam câncer? Respondemos que não. O desequilíbrio talvez, mas não o hormônio. O que são hormônios bioidênticos são aqueles que a gente produzia quando era mocinha e não produz, e vai ao longo da vida não vai produzindo mais, diferente dos hormônios que você compra em farmácia. Por quê? Porque o produto farmacêutico, para ser patenteado, não pode ser próprio da natureza. Então, ele troca uma molécula, e essa molécula pode dar reação no seu organismo. Tem vários hormônios, tá? Por exemplo, hormônio de tireoide. Ninguém tem preconceito de, se tem um hipotireoidismo, eu tomar hormônio de tireoide. Então, por que a gente vai ter preconceito de repor uma testosterona, de repor um estrógeno, né? Só que essa reposição, você não vai fazer olhando no Instagram e chutando uma dose. Nunca. Porque você tem que fazer uma pré-avaliação, ver como está seu organismo, procurar um médico especialista, fazer um programa de tratamento. Isso é uma coisa muito séria, gente. Isso é uma opção de vida que eu julgo você optar por qualidade de vida. Eu diria que a gente tem hoje 2 formas de envelhecer. Uma, mais lentamente, melhorando sua qualidade de vida, alimentação, atividade física, sono, suplementação vitamínica, suplementação muitas vezes de aminoácidos e hormônios quando necessário. E 2, sem repor nada e ir capengando, vento em polpa e cada vez pior. Por quê, gente? Porque a gente não vai envelhecer como os nossos pais.
Não vamos. Hoje em dia o nível de estresse é muito mais alto. Hoje em dia nossas frutas não têm vitamina, tem só agrotóxico. Essa é a grande realidade, porque nossos solos são empobrecidos. Então não adianta você falar, eu como orgânico, você está sem vitamina com certeza, mas você tem que checar. Não é para ir na farmácia se entupir de vitamina. E aí vem a grande questão. Hoje em dia, Carlinha, todo mundo quer ficar bonita, com bundão, com a barriga definida, os homens, né? Barriga tanquinho. Aí vem, vamos usar hormônio. Então, às vezes, eu vou dizer para vocês, eu como dermato, eu fico horrorizada. Porque às vezes vem paciente no meu consultório e elas são moças bonitas, mas elas vêm transformadas. Não tem nem lugar mais para ter espinha na cara delas. Elas vêm falando assim. Oh, 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 oh. Eu falo, o que aconteceu? Verdes, né? Verdes, porque o nutrólogo mandou parar de comer fruta. Começa por aí. E aí eu fico horrorizada. Eu falo, o que aconteceu com você? Ai, doutora, olha minha bunda. O que tem? Tem espinha na bunda também? Não, olha minha bunda como empinou. Aí eu falo, você tá louca? O que você fez? Então, gente, eu acho que a gente tem que ter uma postura nesses casos, porque assim, a gente tem que saber orientar. Então, quando a gente fala de hormônio, eu acho que a Carlinha concorda comigo, a gente está falando em doses fisiológicas, tá? Ninguém está falando para você, principalmente tem muito doido que vai na academia e o personal indica hormônio, gente. Então, é uma coisa assim que você tem que pensar. Você está jogando a sua saúde no lixo. Essas moças estão se estragando, essa voz grossa pode ser que nunca mais volte ao normal. Em geral não volta. Quando altera a voz, é definitivo. Então, eu acho que assim, qual é o preço da beleza? Né? Será que você precisa se estragar? Então, o que a gente está falando aqui, gente, é uma coisa séria. Você pode sim ter um corpo bonito, mas você tem que ter saúde física e mental. Claro. O apressado come cru, mas come mal. Então, tudo precisa do planejamento. Tudo na vida. Né? Não é isso, Carlinha? Perfeito. E nós falamos assim, nós falamos muito em pessoas da terceira idade, nós falamos da menopausa, mas existem desequilíbrios hormonais nos jovens também, né? Alteração de progesterona, é muito comum a predominância estrogênica, que é causa, por exemplo, da tensão pré-menstrual, da endometriose, dos miomas uterinos, né? São causados pela predominância estrogênica, ou seja, estrogênio e progesterona desequilibrados com uma predominância do estrogênio, no caso, principalmente o estradiol. Muitas mulheres sofrem com esse processo. Existem, sim, formas muito eficientes de corrigir. E a correção precisa de um hormônio para repor esse desequilíbrio. Ou seja, a mulher produz hormônios, só que de forma desequilibrada. E esse equilíbrio precisa ser trazido para aquele organismo, para que ela volte a ter uma saúde maior, né? Então, existe também essa necessidade, muitas vezes, em pacientes muito jovens, muitas vezes, tem essa necessidade. Então, o uso de hormônios também tem essa finalidade médica, que é muito importante e pode trazer, assim, uma qualidade de vida para essas mulheres de forma incrível. Existem homens também, jovens, que por terem alterações metabólicas, obesidade, estresse exagerado. Eu tenho muitos pacientes homens no consultório, muito jovens, que têm níveis de testosterona extremamente baixos. Por quê? Porque o organismo deles não tem mais condição de produzir? Não, na maioria das vezes não é por isso. Ele tem a capacidade orgânica íntegra ainda, porque é jovem, às vezes 30 anos, nessa faixa etária. Mas, metabolicamente, ele não tem uma saúde e, por consequência, ou a testosterona vai se transformar em outros hormônios e trazer processos deletérios para o organismo dele, ou a própria inflamação crônica que foi desenvolvida por esse metabolismo alterado vai impedir ou reduzir a capacidade da glândula de produzir hormônios de forma adequada e suficiente para que ele tenha uma saúde adequada e ótima, vamos dizer assim. Porque os meus pacientes sempre buscam uma saúde ótima. Eles querem nós. Quem não quer uma saúde acima da média, né?
Então, a saúde acima da média requer uma série de pré-requisitos. Alimentação ótima, né? Atividade física adequada, de forma regular, de forma intensa dentro da possibilidade de cada organismo. E também a busca pela redução do estresse, porque nós sabemos que o estresse é inerente no nosso dia a dia, principalmente pessoas que moram na cidade grande, São Paulo, principalmente. Mas não é só isso, existem fatores do trabalho, questões financeiras, questões de saúde, uma série de situações que geram um estresse constante, muitas vezes, no nosso organismo. E nós sabemos que o estresse é um fator que realmente derruba uma série de hormônios, entre eles a testosterona, né? Então, esse desequilíbrio cortisol, testosterona é muito comum, por exemplo, né? E isso tudo nós precisamos buscar, por exemplo, atividades prazerosas. Então, é claro que às vezes a gente não tem como largar o nosso trabalho, embora ele seja estressante, mas no final de semana buscar um momento bom, buscar pessoas que gostam da gente, buscar pessoas das quais nós gostamos. Então, isso pode parecer bobagem. Uma vez chegou um paciente no consultório e disse assim para mim: ai, doutora, não me vem com essa coisa de meditação, porque eu não acredito que meditação vai subir a minha testosterona. E eu tive que rir. Mas, na verdade, é claro que só a meditação não vai fazer isso, mas ela vai contribuir, porque ela pode, sim, reduzir os níveis de cortisol, se eles estiverem excessivamente elevados. Então, a gente tem que buscar situações que nos beneficiem. E se a nossa vida é naturalmente estressante, buscar situações para reduzir esse estresse no momento que for possível, seja na hora de dormir, uma meditação, seja no final de semana, passear com o namorado, com os filhos, enfim. Cada um tem a sua história e a gente tem que saber o que nos faz bem. Isso ajuda muito. Pode parecer besteira, mas de verdade pode mudar muito de estresse orgânico que vai levar a doenças. Não só a redução dos níveis hormonais, mas também facilitar o desenvolvimento de doenças de toda a ordem, né? E a gente não pode esquecer, por exemplo, que a pressão alta, a diabetes, são doenças cuja origem é a inflamação crônica. Então, tudo que reduz a inflamação vai reduzir a chance do desenvolvimento dessas doenças. O estresse é um deles, obviamente, mas níveis baixos de testosterona, por exemplo, também aumentam a chance da inflamação, porque a testosterona, entre outros hormônios, são potentes anti-inflamatórios. Eu estava falando do hormônio D, é um outro potente anti-inflamatório. Então, a gente precisa ter o equilíbrio desses hormônios para que a gente dê armas para o nosso organismo, para que ele possa ter mais eficiência e reduzir a chance do desenvolvimento de doenças que podem e que hoje são as principais causas de mortalidade no mundo. Então, quando a gente fala de hormônios, a gente está falando de saúde, né? Então, manter os seus hormônios em níveis adequados, em níveis ótimos, de forma equilibrada. Então, eu não estou falando só da testosterona, estou falando de todos os hormônios. É uma das melhores e mais eficientes maneiras de reduzir a chance do desenvolvimento de doenças crônicas, entre outros fatores. Essa questão de gerenciamento de estresse, eu lembrei de uma paciente, porque eu também falo muito disso no consultório, que às vezes a pessoa fica elocubrando, eu tenho que fazer, eu não consigo meditar, eu não consigo fazer yoga, eu não consigo cantar, eu não consigo dançar, eu não consigo nada. Daí eu falo assim, então faz o seguinte, pega 5 minutos do seu dia, coloca uma música que você gosta, ou senão vai ver borboleta voando, que eu adoro borboleta. Aonde eu vou ver borboleta? Em qualquer lugar, você para num parque e vê borboleta voando. Doutora, faz isso. E uma vez, Carlinha, eu estava esperando uma paciente e ela não chegava, ela mandou um recado. Ela falou assim para a secretária, ai, querida, fala que eu tô presa no trânsito, mas que eu fiz o que a doutora falou. Como eu vi que não ia dar tempo de chegar, eu parei num parque e tô vendo borboleta voando. Aí eu respondi para ela, eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz. Porque pelo menos, em vez de você ficar triste, chateada, xingando, você tá procurando relaxar. Né? Porque a nossa vida vai aparecer, ainda mais quem mora em cidade grande, né? Muitas situações estressantes. Então, se a gente não dá aquela pausa, aquela respirada, você pifa, gente. Antes do final do dia, você já pifou.
né? E aí não tem hormônio que te segure, porque você já tá maluca. Gente, a gente está terminando mesmo muito vasto, Verdade. que é outras coisas com a doutora, uma outra oportunidade. Mas, assim, acho que o recado foi dado, deu para entender a realidade dos hormônios, deu para entender que a gente está vivendo mais e deu para entender que a gente tem que escolher, né? A gente tem que escolher sabendo, indo num médico que nos ajude, nos clareie a ideia, porque, como eu falei, o colega que às vezes não estuda, ele confunde mais do que ele ajuda. Então, a gente tem que colocar, olha, para o paciente, sua saúde está assim, se a gente repor o hormônio vai ficar assado ou não, né? E a mais estética só está falando que está travando, que está ruim, que está... Vocês estão ouvindo, gente? Estão ouvindo? Tá ouvindo aí, Carlinha? Tá tudo bem, Eu tô mas... ouvindo, mas a imagem tá um pouquinho travada. Mas eu Não, tô mas se tá escutando. ouvindo, tá bom. Não tem o que eu fazer com a imagem, gente. Instagram é assim mesmo. É ao vivo, a gente tem que se virar nos 30, né, Carlinha? Mas se estão ouvindo, o recado que eu quero deixar para vocês é isso. A gente pode viver... A medicina convencional, ela nos dá remédios que está prolongando e muito, sim, a nossa vida. Mas a custa de quantos remédios que você quer sobreviver? Você quer remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para fazer cocô, para parar de fazer cocô, para comer, para parar de comer. Então, que tipo de velhice você quer? Ou que tipo de vida madura você quer? Né? Cheio de doenças, cheio de dor, indisposto, com insônia. Então, tudo isso pode melhorar você regulando o seu organismo, você melhorando a sua qualidade de vida e principalmente você olhando para você, que esse é o primeiro passo da mudança, né? Agora, recado final da Carlinha. Bom, eu queria responder duas perguntinhas bem rápidas que eu vi que entraram, que são muito polêmicas. Primeiro, alguns médicos que contraindicam o uso de hormônios porque não gostam, uma questão pessoal daquele médico. Ok, é um direito do médico, ele também pode ter as suas convicções, mas se você não concorda com ele, você precisa buscar algum médico que esteja de acordo com o seu pensamento e com a sua vontade, porque na verdade é a sua saúde que está em jogo, né? Então você tem que realmente priorizar e ver o que você acredita que é o melhor para você e fazer uma avaliação adequada. E uma outra pergunta, mais acima, eu acho que é interessante responder, que tem uma paciente que falou que fez exames e que tem cistos na mama e que a ginecologista dela qualquer hormônio. Hoje se sabe que cistos mamários, a principal etiologia, o principal fator etiológico é o desequilíbrio hormonal. Ou seja, você tem muito pouca progesterona e tem outros hormônios mais elevados, e isso, em geral, é a principal causa de produção de cistos. E que um dos principais fatores de desenvolvimento de câncer de mama, inclusive, é a deficiência hormonal. Então, é algo que você precisa também questionar o médico, ou, enfim, buscar uma outra opinião, mas é importante que você tenha esse conhecimento, porque isso pode fazer muita diferença na sua vida, inclusive. E eu quero, obviamente, agradecer muito a minha grande amiga Regina pelo convite. Foi um prazer, assim, imenso estar aqui conversando contigo, com os teus seguidores, com os meus seguidores. Essa live com certeza vai ficar gravada e eu vou também repostá-la, porque é uma live maravilhosa. Vai para o YouTube também, viu, gente? Vai estar lá no meu canal, vai para o YouTube, porque a gente precisa falar muito sobre isso. Né, Carlinha? Isso, eu acho que ela foi extremamente informativa. A gente conseguiu conversar sobre os principais tópicos, né? Claro que a gente nunca vai poder esgotar o assunto, porque ele é extremamente vasto. A gente falou mais focado nos hormônios sexuais, deu uma pincelada nos outros, mas são muitos hormônios, todos são importantes para o nosso corpo, nas dosagens ideais da nossa necessidade. E realmente, assim, foi um grande prazer. Eu gosto muito desse tema, porque sei da importância que nós, para a nossa saúde, para ter
hormônios equilibrados, a diferença que isso pode fazer, o impacto que hormônios equilibrados podem fazer de forma positiva na nossa saúde. Então, é esse, vou fazer aqui assim, o recado que... Um adendo. A Inesquita 59 é apaixonada pela doutora Carla. Ela colocou aqui tantas mensagens que eu não podia deixar de citá-la, né? E a Carla tem muitas fãs, mas essa é especial. Ela te ama, te adora, Carlinha. Eu também te amo, te adoro. Querida. A Inesquita 59 marcou aqui na nossa live. E eu queria, gente, convidar vocês. A semana que vem, a gente vai estar aqui na terça-feira, eu e a Nutridani. A Nutridani é maravilhosa, é outra pessoa que estuda muito, né? Fala tudo baseado em artigos científicos e também na experiência clínica dela, que é imensa. Vamos falar de nutrição e hormônios. Maravilha. E essa live era para ter sido a semana passada, mas no dia que ia ser, ela passou mal e ela fez o teste, ela estava com Covid. E ela ficou a semana se resguardando, claro, né? Agora ela está ótima. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a nutrição é importantíssima também para o equilíbrio hormonal. E hormônios. É tá super bom, importante. Obrigada, então, Regina. Conto com vocês. E com você certeza, também, vou estar lá, com certeza. Obrigada, beijão, linda. Viu? Parabéns. Ó, como sempre, vamos terminar a live com coração. Um monte de coraçãozinho. Gratidão. Gratidão a Sim, esse caminhar, a esse aprendizado. Gratidão à doutora Carla e todos que estiveram presentes com a gente. Beijo enorme. Boa semana. Vamos se cuidar muito bem. Semana que vem tem mais. Tchau.